Vereador Cori, essa semana em um blog da cidade, o prefeito colocou que esse transporte por catraca, assumido pela prefeitura, seria rentável para o município. Mas nós todos sabemos que a prefeitura paga, se não me engano, mais de 1 milhão por esse transporte. Milhões por esse transporte. O senhor acredita que esse transporte é realmente lucrativo para o município, um transporte assumido pela prefeitura? Você me fez uma pergunta, então eu vou fazer várias perguntas ao governo. A primeira, se é rentável, se no primeiro mês apresentou que é rentável, no segundo mês que é rentável, no terceiro mês, o prefeito que respeita a população, um governo que respeita a comunidade a qual ele administra, tem que baixar a tarifa. Porque o transporte escolar, o transporte municipal público, ele tem que pagar suas contas, você fazer os investimentos necessários, e se ele é lucrativo, ele é rentável, a primeira pergunta é por que é que o governo municipal não já propôs reduzir a tarifa da população. Segundo, se é rentável, por que está pagando o aluguel dos ônibus? Porque se é rentável, é autossustentável. Se é autossustentável, por que tirar dinheiro da prefeitura? Porque são quantos milhões aí? Mais de 2 milhões por mês. Mais de 2 milhões por mês, você pode contratar emergencial, não vai faltar transporte para um aluno em lugar nenhum. Se a prefeitura botar esse dinheiro, ao invés de contratar ônibus para fazer transporte público, que é rentável, que se paga, eu vou investir em outras áreas. Eu vou investir na merenda, eu vou investir no salário do professor, eu vou parar de quebrar a tabela do professor, de congelar, vou investir lá. Esse é um primeiro aspecto. O terceiro aspecto, se é rentável, por que não licita? Ou então, se é rentável, eu vou fazer o inverso. Eu não iria licitar, eu transformaria tudo numa situação de emergencial do lote 1 e eu iria administrar para fazer com que esses investimentos eu criasse um fundo de mobilidade e fizesse investimento na mobilidade pública. Eu acho que tem algo estranho aí. Talvez está na hora da gente auditar a TUV, né? Ela não está passando por uma intervenção, talvez está na hora da gente até propor que tenha uma intervenção, uma auditoria da intervenção na TUV. Porque algo está errado aí. Eu não consigo fechar essa conta. Se é rentável, como é que uma empresa séria como a Cidade Verde, porque até então, né, disseram que a empresa era fraudulenta, está gravado em rádio e blog. Até agora ninguém apresentou fraude. Era bom o governo apresentar qual foi a fraude. Disseram que fizeram a intervenção na TUV. Uma das justificativas era que a empresa ela enganava a Vitória da Conquista. Seria interessante que apresentasse o relatório dessa intervenção que fizeram lá. Né? Então, assim, tem muitas perguntas para serem feitas aí. Né? Eu acho que é um momento, às vezes, de uma entrevista, as pessoas falam, né, pelos cotovelos, né, e não têm o devido cuidado da função que ocupam. Né? Quando eu fiz o texto sobre a inauguração do aeroporto, que faltou civilidade e faltou o povo na inauguração de Conquista, é porque eu entendo que na hora que eu assumo uma função de vereador, ou de prefeito, ou de deputado, ou de governador, ou de presidente, eu não posso ter atitudes a partir do meu umbigo, do meu achômetro. Eu tenho que representar as pessoas que votaram em mim e que não votaram. Eu tenho que dar exemplo, porque eu passo a ocupar uma função institucional. Eu passo a ser um homem, eu passo a ser uma mulher pública. Eu não sou mais uma pessoa como um jovem que no final do dia pode ficar numa esquina de rua jogando papo fora. O que eu falo tem que ter reflexo na comunidade positiva, tem que ser exemplo. Então eu acho que a questão do transporte urbano em Vitória da Conquista é um caos. Está precisando sim de uma auditoria do Ministério Público, uma intervenção do Ministério Público local, está precisando de uma intervenção do Ministério Público do Trabalho. Vou lhe dar um dado aqui. Seria interessante verificar se os funcionários, porque até agora está uma confusão isso aí, né? Da empresa Rosa, já está todo mundo de carteira assinada? Está na hora de fazer essa pergunta. E cadê o Ministério Público do Trabalho se não tiver carteira assinada? A empresa está recolhendo FGTS? Está recolhendo as obrigações patronais relacionadas à Previdência? Todo mundo que está lá está registrado? Será que a mesma exigência que o Ministério Público do Trabalho faz à Cidade Verde está fazendo a empresa Rosa? Será que a empresa Rosa teria condição legal do ponto de vista do seu CNPJ ter contrato com a Prefeitura de Conquista? Porque onde você abre sobre a empresa Rosa, você só vê envolvimento da empresa em problemas relacionados a não cumprimentos de obrigações patronais e contratuais.
Então eu acho que vai ter problema, vai ter muito problema, inclusive, né, nós vamos acionar os mecanismos legais para denunciar o que está acontecendo no transporte de Vitória da Conquista. Alguns dias atrás, a Prefeitura colocou em seu site uma reunião com o Ministério Público, com alguns órgãos de controle, com algumas autoridades locais, polícia, mas a Prefeitura apresentou números muito baixos com relação às blitz, às pensões de vans. Eu mesmo no blog observei que se você somar o número de blitz no ano dividido por 12, por meses, não vai dar poucas blitz no ano. O vereador acredita que está ocorrendo alguma fiscalização contra o transporte coletivo em Vitória da Conquista? Tá, a blitz do faz de conta, do engodo, a blitz do não cumprir a exigência legal para o qual foram eleitos, na condição de prefeito, de secretários. Eu vi uma entrevista do coordenador Micael, não é? Que eles estão agindo, eu vi do secretário Jackson. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas estão presas? Estão aonde? Para a gente ir lá fotografar. Quantas vans que estão lá sem o alvará estão presas? Me mostra onde, qual pátio que está. Vai lá e pergunta. Qual é o pátio que está? O que acontece é a blitz para tirar foto. Tira uma foto, leva lá no Ministério Público e na mesma hora está todo mundo solto. Aí pegam, você tem 500, o relatório da prefeitura está lá, porque eu tive acesso no Ministério Público, 543 vans. Seria bom o secretário vir informar a Conquista e o coordenador qual delas tem alvará e tem licença de permissão legal para poder circular nas vias de Vitória da Conquista. Agora, uma coisa eu sei que eles estão fazendo, um enorme prejuízo ao erário público. Serão indenizações milionárias com ações promovidas pela própria Aviação Vitória, com ações promovidas pela Aviação Cidade Verde, por conta de quê? Do desequilíbrio econômico-financeiro financiado pelo atual governo para promover transporte clandestino. Vamos fazer uma conta? Chama Micael para ele responder. Ô, coordenador, as blitz estão sendo feitas aonde? Me dá, por favor, aí o catálogo de atuação. E onde é que elas estão presas? Porque tinha que estar, é assim que diz o Código de Trânsito. Você tem que recolher. Se você não tem autorização, você vai ficar 30 dias e aí você vai tomar as providências cabíveis. A liminar caiu. Que protegia as vans caiu. Tem quanto tempo que caiu? O que é que foi feito de lá para cá? É a improbidade administrativa que está acontecendo em Conquista. E o Ministério Público, ele tem que fazer a reunião, tem que ouvir os dois lá, mas tem que caminhar para o judiciário a sua decisão. Porque está muito claro no próprio relatório da doutora Guiomar, quando no final ela aponta que o município iria apresentar um estudo técnico, deve apresentar, mas o estudo técnico não deve paralisar a fiscalização. Estudo técnico, no período de estudo técnico, eu não posso transformar em ilegal o seu ato administrativo, que é o que está acontecendo com tanto transporte clandestino. Veja a situação dos taxistas. Como é que vem uma plataforma Uber e não é tecnicamente estudada, analisado o número, a sua viabilidade que deve ter em Conquista? Deve ter Uber? Deve. Agora, qual é a quantidade de veículos? Vão ser na mesma proporção do táxi? Como é que eu tenho 376 unidades de táxi móvel e você vai liberar mais de 1.000 Uber? O que é que você está dizendo? Que vai quebrar. Aí esse preço, no dia que os taxistas se quebrarem, aí se quebrar, será que a plataforma vai manter esse preço baixo? Será que vai ser? Nunca foi em lugar nenhum. Toda vez que o grande capital interviu, ele faz o dump, começa trabalhando com preço baixo, quebra todos os concorrentes e depois ele faz o preço que quer. É só olhar o que acontece em determinados horários quando tem show. Eles aumentam o preço da tarifa, então poderia discutir o quê? Tem que ter Uber? Tem. É uma solicitação hoje da comunidade. Pronto. Então vamos estabelecer o quê? Vamos estabelecer uma quantidade, vamos estabelecer preço, vamos estabelecer regra, vamos identificar esses veículos, vamos identificar esses motoristas, porque você tem uma situação de concorrência com os táxis. Então vamos respeitar. Como é que eu exijo? Não é que o taxista ele tem que ter toda uma regulação, 2 vistorias por ano, uma série de contribuições obrigatórias, e para a plataforma Uber eu não exijo nada. Olha que coisa. Então está faltando realmente o governo enxergar a mobilidade urbana como um serviço essencial de responsabilidade de fiscalização do governo municipal.